Jovem demais para se vestir como uma mulher madura, mas madura demais para se vestir como uma adolescente. Se você tá ali perto dos 30 anos, provavelmente você tá vivendo esse momento confuso da vida, onde você não tá nem lá nem cá. Se vestir com Vans no pé parece adolescente demais, forçado demais, você não se vê mais naquilo, mas ao mesmo tempo meter uma alfaiataria, um blazer, pode parecer engessado demais. Aliás, será que você realmente precisa se render à alfaiataria para você amadurecer o seu visual? Será que não tem outras formas de fazer isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, já me segue aqui no canal, curte esse vídeo e manda para alguma amiga que também tá vivendo esses dilemas aí perto da crise dos 30. Bom, para as místicas de plantão, a crise dos 30 é também o retorno de Saturno. Não sei se todas acreditam nisso, mas aqui na minha vida, em específico, o negócio tá batendo certinho. Seja retorno de Saturno ou não, o fato é que quando a gente completa ali os 30 anos, parece que a gente começa a revisitar tudo da nossa vida e a nossa expressão individual afeta também. Isso não só nos 30 anos, né? Mas acho que qualquer virada de década e qualquer mudança de vida. A gente fala dentro da consultoria de estilo que essas mudanças de fase são justamente as épocas que a gente mais indica fazer um processo de consultoria. Porque normalmente é quando a gente mais muda e a nossa expressão muda também, porque a gente se tornou uma pessoa diferente. Então, se a gente enxerga roupa e estilo como uma expressão individual, se eu sou uma pessoa diferente, eu me expresso diferente e, portanto, o meu estilo muda também. E aí, quando você pega essa questão da idade, né, quando você vai chegando nos 30 anos, a sua expressão muda porque você é uma pessoa diferente. O seu eu de 20 anos é totalmente diferente do que hoje. E aí, se você para pra pensar o que mudou em 10 anos, provavelmente isso vai ser expressado através da sua roupa de alguma forma. E às vezes até uma questão mais pragmática mesmo. Às vezes, com 20 anos, você tinha uma questão de vida, não questão assim, você frequentava um ambiente específico ou você estava em condições físicas diferentes de hoje, né, depois de passados aí 10 anos. Às vezes você pode ter mudado de cidade, você pode ter casado, você pode ter virado mãe, você pode ter separado, sabe assim, 1 milhão de coisas podem ter acontecido e aí o estilo entra muito nessa mudança funcional também. Então, poxa, mudou de cidade, o estilo vai mudar. Ai, casei, provavelmente o estilo vai mudar. Virei mãe, o estilo vai mudar. Não só de expressão, mas de funcionalidade. Se eu mudei de cidade, a temperatura muda, às vezes questões de transporte mudam, tudo isso interfere em como a gente se veste. Mas o que eu quero focar aqui hoje é essa questão da expressão individual. Então, como que você expressa essa pessoa nova que você é hoje? Porque o que eu mais vejo nos meus atendimentos de consultoria são as clientes que mudaram, né, na vida, são pessoas diferentes, mas o estilo não acompanhou. E aí o resultado disso elas abrem o próprio armário quando vão se vestir, às vezes pra ir trabalhar ou pra ir num rolê, mas não gosta de nada que vê ali naquele armário. E aí vem aquela sensação, meu Deus do céu, eu quero queimar tudo, eu não me vejo aqui, esse armário não me representa. E aí vem aquela grande insatisfação. Mas justamente por isso, porque a vida dela caminhou, mas o estilo não acompanhou essa mudança. E quando a gente fala aí dessa faixa dos 30 anos, em vários casos, a gente também tá falando de um amadurecimento profissional. Um amadurecimento profissional, me desculpe. Nesse amadurecimento profissional, às vezes você tá ocupando um cargo de gerência, né, um cargo um pouco mais elevado que demanda um pouco mais da sua imagem também. E aí vem aquela necessidade de credibilidade, autoridade, de parecer ali uma pessoa mais profissional. Esse assunto eu vou deixar para um segundo momento, mas o que tange a gente aqui é o amadurecimento envolve em muitos casos essa maturidade no sentido de profissional mesmo, assim, de querer transmitir credibilidade. Mas essa forma de comunicar esse amadurecimento que você viveu, assim, não existe uma forma correta. Até porque cada um amadurece de um jeito, né? Assim, se a gente parar pra pensar, momento reflexão aqui. No meu amadurecimento pessoal como pessoa mesmo, eu tô muito mais fluida no sentido de deixar as coisas acontecerem. Assim, uma parte de mim ainda é controladora, o olho chega a tremer aqui quando eu penso em deixar as coisas fluírem. Mas ao mesmo tempo eu tô soltando um pouco mais a minha mão para algumas coisas na minha vida. E essa fluidez veio através do meu estilo em muitos momentos, veio através de modelagens fluidas, né, de caimentos fluidos. Então, às vezes o amadurecimento não é só você parecer uma mulher madura, business, que veste alfaiataria. Às vezes o seu amadurecimento
amadurecimento tem a ver com outros atributos que podem surgir na roupa também. Mas enfim, fechando o momento reflexivo, mesmo que o seu amadurecimento seja no sentido de parecer uma mulher de fato mais profissional, com mais credibilidade, vamos colocar até mais bem resolvida, apesar que o bem resolvido é muito amplo, né? Tem várias formas de demonstrar isso. Existem vários códigos pra gente explorar. E quando a gente fala de, às vezes, vamos pegar um estilo mais elegante, muitas pessoas acham que é só usar os códigos só de elegância, sendo que o nosso estilo é um grande quebra-cabeça. Às vezes você vai usar um tecido que de fato é mais sofisticado, mas às vezes você vai quebrar isso na composição. Ou então você vai usar uma modelagem reta, que tá aí nesse universo da sofisticação, mas quebrar isso com o tecido. Então tem inúmeras formas da gente orquestrar tudo isso. É por isso que uma estratégia de estilo é importante. Mas o que eu te indico fazer, assim, de bate-pronto, nesses minutos aqui de vídeo, é justamente encontrar um equilíbrio. Então, essa sensação de um visual careta que eu comentei no início do vídeo, tem muito a ver com essa pessoa que entra em desequilíbrio, que às vezes pega demais só daquele visual extremamente sofisticado, porque ela atribui essa sofisticação ao amadurecimento e acaba chegando num ponto que fica até distante. Porque se você pega só os códigos sofisticados, né, se você usa só eles em conjunto, vai chegar numa imagem um pouco mais distante. Às vezes você não se identifica com esse distanciamento todo. Então, o meu ponto aqui é você equilibrar esses elementos do seu estilo. Enxerga o seu estilo como um conjunto de coisas. E esse conjunto não precisa pertencer apenas ao que a gente chama de universo semântico. Às vezes a modelagem vai ser com características sofisticadas, o caimento pega uma outra comunicação, a textura outra, as cores outra, as estampas outra, entende? Então, quando a gente pega todos esses elementos de design e coloca ali comunicações diferentes em conjunto, a coisa fica muito mais fácil pra gente se sentir nós mesmas e pra gente conseguir entender que tudo é um equilíbrio, porque a gente não precisa colocar todos esses elementos dentro de um universo só. Acho que deve ser a terceira vez ou mais que eu falei isso aqui nesse vídeo, mas é porque isso é muito real, assim, eu vejo muitas clientes presas a isso. Então se eu for usar uma calça de alfaiataria, eu tenho que usar uma blusa super sofisticada, em cores super neutras, etc, etc, sendo que às vezes você pode quebrar e trazer um elemento surpresa. É isso que a gente gosta de fazer, inclusive na consultoria, de misturar coisas. A gente nunca é uma pessoa só, a gente gosta de coisas diferentes, a gente vive em ambientes diferentes. Então trazer isso para nossa comunicação visual é muito importante. E quando a gente fala de uma nova fase de vida, de uma nova mulher, ainda mais hoje em dia que a gente tem essa questão de mulheres mais multifacetadas, é impossível você ficar em um universo semântico só. Então, pra pensar. Em qual elemento do seu estilo você vai trazer qual mensagem? A modelagem vai ser a parte casual ou a parte sofisticada? O tecido vai ser o quê? Vai ser esportivo? Vai ser casual? Vai ser natural? Tudo isso em conjunto acaba comunicando justamente o que você quer comunicar e assim você consegue se sentir estilosa, madura, mas sem precisar cair naquele estereótipo meio careta mesmo, né? Assim, do terninho parecendo que você vai trabalhar numa empresa de advocacia todos os dias. É isso daí que a gente não quer. Se você não tá conseguindo fazer isso sozinha, pois venha pra consultoria de estilo, porque eu vou fazer essa estratégia pra você, considerando todos os elementos de design que eu não comentei aqui hoje. Comenta aqui, vocês estão sentindo, assim, essa diferença de quem vocês eram aos 20 anos e quem vocês são agora aos 30? Me conta o que mudou nesse estilo. Por aqui, eu gostava muito de estampas florais, assim, gente. Eu era a gata da estampa floral e hoje em dia eu malemar consigo usar uma estampa. É interessante a gente ter em mente, ter consciência de tudo que muda na nossa vida, porque a gente tem duas certezas. A primeira é que um dia as coisas vão acabar e o segundo é a grande impermanência da vida. E isso serve pro nosso estilo também. Então hoje uma coisa faz muito mais sentido e às vezes daqui 5 anos ela não vai mais fazer. Ou então uma coisa que faz sentido hoje não fazia alguns anos atrás, ou uma coisa que fazia sentido anos atrás hoje já não faz mais sentido. E quando a gente se mantém atenta e consciente a essas movimentações, bem na minúcia mesmo, a gente consegue atravessar esses momentos de dilemas, de confusões, de um jeito muito mais fácil e muito mais prático. Então, se mantenha atenta. Um exercício que eu gosto muito é o diário de looks. Eu passo esse exercício nas minhas consultorias, na fase investigativa, e serve como um exercício constante pra todo mundo. Sempre falo, você fez na consultoria, mas mantenha pra vida. Porque às vezes a gente não percebe o que a gente tá fazendo e usando. Às vezes a gente vai, tira uma foto e é isso, assim, tipo, é uma selfie, ou a gente se olha no espelho, mas é aquela coisa de olha, mas não vê. Então, o diário de looks é um jeito de você criar consciência. Então, tira foto dos seus looks todos os dias, coloca numa pastinha,
e depois revisita. Vê o que tá se repetindo, o que tem lá que você não gosta, o que você quer mudar, porque assim você vai criando inteligência sobre as coisas que você tá fazendo. E aí a gente fica falando da IA, né? Porque a IA é inteligente, não sei o que e tal, mas a gente também precisa se preocupar em criar a própria inteligência. Então se mantenha consciente sobre as suas movimentações, sobre o que tá mudando e sobre o que você quer que mude também. E fazer essa leitura é o jeito mais fácil de fazer isso. Um beijo pra vocês, até a próxima!